Bom, então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho para vocês uma história. A gente começou, eu antes vou falar um pouquinho hoje, uns 5 minutos, de quem é a DASA, né? A DASA começou lá pelos anos 80, com a aquisição do Laboratório Sérgio Franco, no Rio de Janeiro. O Edson Bueno era o dono, vamos dizer assim, da Amil, que tinha uma quantidade de hospitais grandes, né? Era um plano de saúde, e ele resolveu entrar, então, um pouco na área de laboratório. E, nesse tempo todo, ele foi conseguindo mais laboratórios e foi juntando laboratórios, de maneira que hoje a gente tem uma rede brasileira muito grande, né, e que, de certa forma, acompanha o que o mercado tem mostrado. Eu venho de uma época em que nós tínhamos os laboratórios familiares, muito pequenininhos, e hoje a gente sabe que é quase que impossível você ter um laboratório pequeno. Você tem que se juntar para poder sobreviver, e é mais ou menos o que aconteceu dos anos 2000 para cá. Os laboratórios foram se juntando e fazendo parcerias, de maneira que hoje nós temos, aqui em São Paulo, por exemplo, talvez 3, 4 grandes grupos de laboratório, né, para baratear um pouco o nosso custo para poder sobreviver. Então, eu vou contar uma história para vocês que é mais ou menos a história da minha vida, né? Porque eu comecei também fazendo algumas coisas absolutamente manuais. E hoje a gente vai vendo as coisas como são, né? Hoje a gente tem, isso é uma vista parcial do NTO nosso, de operação aqui de Alphaville, a parte de bioquímica, e vocês veem que, pela quantidade de equipamentos que a gente tem, o número de pessoas é muito pequeno, né? Aqui na frente a gente tem uma linha toda automatizada, de maneira que tudo é código de barra, tudo já entra automatizado. Então, uma mudança, principalmente dos 15 últimos anos para cá, muito forte, né, em termos de laboratório, né? Isso eu estou mostrando aqui uma outra visão, né? Esse é um dos nossos NTOs. Nós temos hoje, no momento, 5 NTOs muito grandes, e a DASA dividiu a atividade dela em NTO, que é o núcleo de operação fora do hospital, e o NTH, que é a parte hospitalar, né? A gente hoje tem um complexo hospitalar também muito grande. Isso deu condição para que a gente começasse com duas grandes dificuldades. A primeira é assim: quando você cresce, você tem que ter muito cuidado quando cresce. Os erros aparecem com mais frequência, as queixas aparecem com mais frequência, e assim é muito difícil você conseguir, na ponta, controlar tudo. Então, a nossa qualidade e o nosso sistema de qualidade talvez tenha sido uma das coisas que cresceu mais nos últimos anos dentro do laboratório, porque é impossível você não entender que a qualidade hoje, eu antigamente dizia que o pessoal da qualidade eram os bad boys, porque eles eram os caras muito chatos, né? Eles entravam na sessão para dizer o que estava errado. Às vezes você fazia tudo certinho, aí o cara dizia assim: a sua pipeta foi calibrada quando? Aí você fala: não, a minha pipeta é uma pipeta muito boa, alemã, ela se autocalibra. Aí o cara diz assim para você: não, você está errado, você tem que calibrar a sua pipeta. E aí começou a aparecer a coisa da qualidade, né? Eu me lembro que, no meu tempo inicial, a gente fazia o tempo de protrombina e a gente mudava o reativo, mas tinha aquele papelzinho velho que a gente grudava na parede, e era uma curva só, para um monte de reativos diferentes. Naquela época, a gente não sabia nem o que era um INR ou um ISE, né? De maneira que os resultados de protrombina de laboratório para laboratório eram as coisas assim absurdas, né? De diferentes, né? Porque a concentração dos reativos era diferente. E a gente não se dava conta disso. De forma que a qualidade foi entrando no laboratório, e hoje talvez o maior respeito que a gente tenha e a maior consideração para quando a gente continua crescendo é qualidade, verificação, validação dos equipamentos.
E, assim, o nosso rigor aumenta muito, porque a gente sabe que uma queixa, se você diz assim, eu tenho 1% de erro, em 100 pessoas, tem uma pessoa reclamando. Quando você fala que tem 1% de erro em 10.000 pessoas, tem um monte de gente reclamando. Então, às vezes, os laboratórios crescem e são um pouco mal falados, né, para nós que trabalhamos em laboratório, de uma forma meio injusta, porque a gente sempre procura fazer o nosso controle de qualidade. E, às vezes, um erro pequeno gera um transtorno muito grande, às vezes uma meia hora em que a gente não perceba um erro do equipamento, né, a gente já passou 200, 300 amostras. Né? Então, isso é uma coisa que mudou muito a nossa conduta e a nossa perspectiva de ver como o laboratório deve se comportar, como que ele deve ser automatizado. Eu vou até dizer para vocês assim, algumas dificuldades que nós passamos nesse nosso crescimento, né? Porque às vezes é muito bom você ser o primeiro lugar, às vezes é muito difícil e muito desagradável você estar em primeiro lugar, ou pelo menos estar entre os primeiros lugares, porque a crítica aumenta, né, e o seu controle de qualidade fica cada vez mais difícil. Né? Então, assim, a gente tem hoje, isso para fazer uma coisa bem simples, né? Nós temos mais de 700 pontos de coleta no Brasil inteiro. Então, estamos vindo de setores absolutamente heterogêneos, né? De formação bastante heterogênea. E isso, eu acho que o grande papel da qualidade é fazer a gente ficar parecido. Então, nós estamos num processo na DASA constante de cada vez mais ficarmos parecidos uns com os outros, porque é interessante que quando a gente tem um pouco de tempo de formado, né, você começa a achar que já pode escrever um livro e você começa a achar que a sua opinião vale mais do que um guideline, né? E às vezes isso é muito médico, né? A gente tem uma tendência muito pessoal a começar a achar que as coisas são do jeito que a gente parece, e, na verdade, dentro da patologia clínica, a coisa que é mais importante, mais até do que na clínica médica, é você seguir o guideline, né? É você seguir a orientação de quem está fazendo alguma coisa estándar com você, porque aí o teu erro realmente diminui. É claro que a microscopia, por exemplo, ela é uma coisa que você aprende toda hora. É muito difícil você dizer qual é o guideline de um mielograma. O mielograma você passa a vida inteira aprendendo e não termina, não tem um guideline de mielograma. Tem algumas orientações que a gente pode dar do como fazer um mielograma, mas é muito difícil, porque é uma coisa muito pessoal. Você vai adquirindo experiência e vai formando os seus grupos. Né? Então, eu vou começar com essa dupla dinâmica, né, dos irmãos Coulter, e eu fiquei olhando para eles, assim, eles são lá dos anos 40 e 50, por aí, né? E parece assim que um é um virginiano, com a caneta na mão, é o cara organizado do laboratório, e o outro do lado direito me parece um cara ou aquariano ou pisciano, né? Quer dizer, o cara que está rindo assim e está pensando, eu vou inventar alguma coisa. Isso serve para mostrar o seguinte, um estava pensando, pelo menos assim, para a gente fazer uma figura folclórica, né? Um estava pensando em fazer e o outro estava sonhando em fazer. Né? E isso é muito importante no laboratório, porque a gente tem que ter um camarada que tenha lápis e papel e que seja sisudo, né? Para poder tocar as coisas para frente, porque o laboratório ele é muito apaixonante. Né? A gente se desenvolve muito dentro do que a gente gosta de fazer. Então, eu achei essa figura muito interessante, porque já é uma figura antiga, né? E que mostra para mim assim, tem que ter alguém que pague as contas, tem que ter alguém que faça as contas, mas tem que ter alguém que sonhe também e que pense de que maneira a gente pode evoluir. E esses camaradas foram uns caras sensacionais. Né? Eles começaram a estudar a imagem lá na parte elétrica, quer dizer, eram caras de formação matemática e de física muito bons. E eles começaram a estudar as células e a gente tem um potencial, né,
elétrico dentro de nós, né? Quem já levou choque na vida sabe que, às vezes, um choque é forte. Às vezes a gente tem um choquezinho pequeno, mas, de vez em quando, numa compressão cervical, né, a gente tem uma síndrome do desfiladeiro, que os pacientes se queixam muito de grandes choques, né? Então, os caras disseram, não, peraí, a gente tem um estudo para fazer de célula. Isso aí eu estou colocando um slide para vocês de mais ou menos 50 anos, né? 40, 50 anos, em que eles começaram a estudar a diferença de potencial que tem uma célula quando passa por um campo elétrico. E essa diferença de potencial gera uma informação e que eles foram lentamente transformando essa informação em alguma coisa no papel, em alguma coisa que pudesse ser factível de ser entendida. Então, assim, apareceu a impedância. Então, hoje, de 50 anos para cá, a gente sabe que os nossos equipamentos de impedância contam 5.000, 8.000 células para nos dar aquele resultado diferencial de 100. Então, vejam que é um caminho muito grande, né, de pouco tempo, em que a gente trabalhava com o ZN. Nós vamos ver aqui uma fotografia folclórica de quando eu comecei. Eu comecei com os equipamentos da Coulter, e o primeiro equipamento que eu comecei era um ZN, em que a gente colocava aquelas cubetazinhas brancas com o hemolizante, e a gente diluía e balançava aquele negócio. Depois tinha um hemoglobinômetro do lado. Então, a gente fazia o hematócrito, tinha um hemoglobinômetro e tinha um aparelho que contava alguma coisa, que já era um sucesso. Naquela época, a gente conseguia fazer 60 hemogramas, 80 hemogramas. E eram duas pessoas trabalhando, né? Uma media a hemoglobina, o outro fazia não sei o quê, o outro diluía o copinho, e a gente ficava naquela coisa de fazer 80, 100 hemogramas, e a gente já achava isso um trabalho enorme. Eu me lembro que no Sérgio Franco a gente trabalhava no sábado em duas equipes, e as equipes às vezes chegavam 2, 3 horas da tarde e a gente fazia 120 hemogramas. Fizemos 120 hemogramas. É um negócio assim absurdo, né? Porque, além disso, a gente de vez em quando usava a câmara de Neubauer, usava aquela pipetinha de toma para contar uma plaqueta ou para verificar alguma coisa, né? E o meu chefe era o Luiz Franco, irmão do Sérgio Franco, e eu fazia um fônio às avessas, né? Quer dizer, era um fônio até bem feito, que a gente olhava os grumos de plaqueta, mas ele sempre dizia assim, Cláudio, todas as vezes que você olhar uma lâmina que tiver muito grumo de plaqueta, fica tranquilo, ela tem mais de 200.000, tem mais de 250, então não tem problema. A gente faz o fônio, mas você pode soltar o resultado. E a gente ainda não falava de agregado plaquetário, né? Porque era uma coisa... Não, as plaquetas elas se agregam, então elas aparecem na lâmina agregadas. Então, qual foi a grande mágica da impedância? Foi exatamente isso, criar um setor, um sistema elétrico, elas pudessem gerar uma informação elétrica que seria transformada em um outro tipo de informação para que a gente pudesse ter um valor aproximado do que estava sendo contado nos equipamentos. Então, assim, está aí o meu grande amigo ZN, dos anos 75, 80, por aí, em que a gente diluía, tinha lá uma coisinha de cristal, media por ali as células e contava, e depois anotava, e tinha um que anotava, tinha o outro que contava, enfim, a gente ia fazendo essas coisas muito manualmente. Mas isso já foi um avanço de impedância, né? Depois os aparelhos se sofisticaram um pouquinho mais, já veio coisa mais moderna, um pouquinho mais robusta, aí já apareceu um terceiro equipamento, né, em que já apresentava uma impressora do lado, isso aí já era um Coulter um pouquinho mais robusto, e que já tinha uma impressora do lado. Então, já era uma coisa melhor, e depois a gente viu esse sistema, que esse era a coqueluche do momento, né? Tinha um hemoglobinômetro, tinha um que contava as hemácias e o leucócito, e a gente fazia o microhematógrafo. Isso aí já era um super avanço, né? E, com isso, nós fomos aí para os anos 70 e um pouquinho mais, até que as coisas foram melhorando. E aí a gente já entra nos anos 90 com os pequenos equipamentos, medindo já impedância e surgindo uma história nova, que era a citometria de fluxo. Quer dizer,
como é que era essa coisa da citometria. Os caras da matemática começaram a perceber que, além do impulso elétrico, havia possibilidade da gente criar um sistema de reconhecimento celular que fosse baseado no grânulo celular, na proteína celular, naquilo que tem do núcleo dentro da célula. Então, foram criando imagens de dispersão da luz. Então, os citômetros iniciais eram de 2, 3, 4 comprimentos de onda. Hoje, na citometria de fluxo, para a gente fazer o diagnóstico de doença hematológica, a gente já tem citômetro com 10 espectros de luz. Mas isso aí então, já houve um avanço muito grande, porque a gente sabia qual era o número de célula pela impedância, e a gente começamos a saber nos anos 90 qual era o tipo de célula que a gente aparecia, ou que a gente tinha contato. E aí tem uma coisa muito interessante da gente poder chamar a atenção da turma que está começando agora, é que eu percebo que, em alguns lugares, o pessoal, às vezes, não dá muito valor a gráfico, não dá muito valor a uma coisa que a gente chama de flag. E eu vou, no discorrer da apresentação, mostrar para vocês a importância da gente considerar o equipamento um grande parceiro. Por quê? A gente está acostumado sempre a olhar o diferencial, né? Foi assim que a gente aprendeu. A faculdade não tem equipamentos muito modernos, né? Então, quando a gente dá aula na faculdade, a gente sempre procura, eu vou mostrar isso, o que é mais manual para o aluno poder entender, mas você chega nos lugares e aí você vê equipamentos de nível muito atualizado e você fica sem saber como é que você interpreta as coisas. Então, eu acho assim que, para mim, hoje, gráficos e flags são um constante aprendizado. Eu ainda tenho muita coisa que aprender de gráfico e de flag, mas eu estou, aos poucos, me adaptando a essa nova configuração na minha vida, que é muito importante, até para me dar um pouco de segurança. Hoje eu posso dizer isso, um pouco de segurança quando eu olho uma lâmina, que antes eu não tinha essa possibilidade, e hoje eu consigo entender que, se eu, por acaso, colocar o aparelho do meu lado e entender o que ele está querendo me dizer, talvez eu tenha mais segurança para poder soltar um resultado. Então, assim, aparelhos diferentes têm flags diferentes. Produtores diferentes têm flags diferentes. Então, o Pentra tem uma maneira de mostrar para nós o resultado deles, em sequência de gráficos em que eles colocam imagens diferentes. Mas o que é importante é que, todas as vezes que vocês tiverem um equipamento novo para vocês, por favor, estudem todas as etapas que o fabricante está dizendo para você. A gente não tem hábito de ler bula no Brasil, né? Agora, algumas pessoas já estão lendo bula, até porque os médicos diziam assim, não leia a bula, né? A bula sempre foi para o médico uma coisa meio perigosa, porque aí o cara lê a bula, ele acha que a aspirina vai sangrar, ele telefona para o médico. Então, eu vi já muito médico dizer assim, não leia a bula. Não façam isso com os equipamentos de vocês. Eu acho que vocês têm que ler exaustivamente, estar sempre com os assessores científicos das máquinas do lado de vocês. E uma coisa muito importante, não acreditem em tudo que eles dizem, né? Porque eles falam assim, não, o equipamento faz não sei quanto de não sei quanto, 500, 600, 300 testes, ele aguenta, é robusto e tal, não sei o quê. Sandália havaiana, né? Não tem cheiro, não salta tira, e tarará, e é um espetáculo. Tudo bem, os equipamentos são espetaculares, mas é importante que você se convença disso. E é importante que você, por exemplo, num teste de verificação e de validação, você faça um teste de carga no aparelho. Você coloque o aparelho sob estresse para você ver se, efetivamente, aquilo que o fabricante está dizendo para você, que ele tem uma performance de 200 testes por hora, isso efetivamente acontece. Como nós temos de visitas de produtores de aparelho na DASA, a gente acaba tendo experiência com quase todas as máquinas que a gente tem por aí. Todo mundo quer entregar alguma coisa para a DASA fazer um teste.
ou a DASA ou qualquer outro concorrente nosso, um grande laboratório, é claro que o fabricante vai dizer, não, eu vou entregar para um grande laboratório, que eu tenho certeza que eles serão referência. Então, é muito importante que vocês percebam todos os flags, façam todos os testes de hemogramas normais, hemogramas alterados, de série mieloide alterada, de série linfóide alterada, de alteração de plaqueta, para que vocês possam dizer assim, não, efetivamente, esse camarada aqui, ele tem uma boa performance, ele aguenta o teste de carga, e uma coisa muito importante também, como é a configuração do aparelho em amostras que demoram para chegar. É simples da gente entender que hoje os nossos laboratórios têm uma grande quantidade de postos de coleta. Eu mostrei para vocês naquele slide da DASA que nós temos perto de 800 pontos de captação no Brasil. E como a DASA se diferenciou muito na área de genética, por exemplo, na área de imunologia, a gente recebe muita sorologia de fora. Do mesmo jeito que a gente recebe sorologia de fora, a gente também recebe hematologia de fora. Então, é muito importante que vocês tenham a noção, e eu sempre digo assim, o patologista clínico é um camarada que transcende um pouco a medicina. Por quê? Ele entende um pouco de preço. Porque se você não for o dono do laboratório, você vai responder para o dono por que você quis comprar aquele aparelho. Você tem que entender um pouquinho de qual é o teu custo, de quanto custa no SUS, por exemplo, quanto custa no convênio, para você fazer o teu centro de custo. Então, o patologista clínico ele vai, aos poucos, participando da equipe de produção, participando da equipe de qualidade, né? Mesmo do ponto de vista técnico, ele vai entendendo de outras coisas que ele precisa responder no laboratório. Quer dizer, eu hoje, para dizer que um produto é bom na DASA, eu tenho que ter uma reunião com o jurídico, eu tenho que ter uma reunião com o financeiro, eu tenho que ter uma reunião com meus outros parceiros do Brasil, os outros hematologistas, que eventualmente podem ter até outros aparelhos e podem até ter uma opinião diferente da minha. Então, eu acho que é muito importante que vocês vivenciem todas essas etapas, para que vocês possam, no final das contas, entender, por exemplo, o que um camarada está te falando com esse gráfico aqui. Como é que você está interpretando esse gráfico e de que maneira esse gráfico está sendo reproduzido no teu equipamento. Então, é importante verificar, é importante validar e é importante saber se a reprodução do aparelho ela é constante. Não se pode fazer uma compra, porque às vezes você faz uma compra e o teu chefe lá em cima, ou o departamento financeiro, fala assim, olha só, eu comprei um negócio baseado naquilo que o doutor falou. E agora, depois de 2 ou 3 meses, o aparelho está dando problema. Ou então, você compra o aparelho, né? E aí você tem uma equipe que aparece muito bem para você, e aí, depois de você comprar o aparelho, essa equipe tem que viajar, não tem assessoria científica, o camarada demora para te atender. Então, assim, nós tínhamos uma experiência bastante boa com a Roche na DASA, e era quase que a Roche, se eu não estou enganado, deixava um camarada dentro do laboratório 24 horas. Né? Então, isso para nós é muito importante. A DASA precisa entregar resultados com velocidade para manter o padrão DASA de qualidade. Então, eu não posso me dar o luxo de, no final de uma rotina minha, hoje a gente tem uma rotina na hematologia que já beira os 50 mil exames por dia, né? Então eu não posso, em 50 mil exames, ter um defeito de controle de qualidade. Eu não posso ter um tempo de entrega de resultados que demore. Né? Eu tenho hemogramas que eu tenho que entregar com muita rapidez. Então, é importante que você entenda os teus equipamentos que você está trabalhando. O que eles te oferecem de novo? E aí a gente entra no aspecto das novidades dos equipamentos que a gente vai discutir aqui. Então, para que a gente tenha hoje uma boa performance, eu preciso de pelo menos ter um aparelho que faça impedância e que faça citometria e que me dê segurança do que eu estou vendo na lâmina e ele está me reproduzindo. Isso é um aspecto importante. Segundo, que ele tenha efetivamente
o número de série de células, de contagem de células que ele está me dizendo que tem. Então, assim, para que a gente pudesse trabalhar com o aparelho da Mindray, e eu posso dizer para vocês que eu passei bem essa experiência, uma vez o presidente da Mindray, quando nós fomos visitar a Mindray na China, ele me perguntou: Dr. Cláudio, o que você achou da Mindray? Eu falei: eu acho que você agora precisa convencer os seus parceiros que você é bom. Eu posso até estar convencido, mas eu sou um primeiro parceiro seu. Porque na minha terra, o que é chinês, a gente tem uma brincadeira que é Xing Ling. Xing Ling, vocês fazem tudo muito parecido com todo mundo do mundo inteiro. Então está na hora da China parar de fazer parecido. Está na hora da China fazer direito. Né? E eu fiquei muito impressionado com o controle de qualidade deles, que eu já conhecia controle de qualidade americano, já conhecia controle de qualidade alemão, trabalhei 12 anos numa empresa alemã, um pouco fora do Brasil, então, assim, não era nenhuma novidade. A grande novidade para mim era ver que os equipamentos da Mindray tinham robustez suficiente para que eu pudesse botar dentro da DASA e que me davam uma reprodução que era exatamente a reprodução que eu queria e que eu falava em aula, né? Que eu dizia que tem que ser um aparelho de reprodução. Quando eu digo para vocês que a gente vira um pouco comprador, um pouco entendedor de coisas, né? Para que vocês tenham uma ideia, a decisão de comprar novos equipamentos da DASA não é comprar 1 ou 2 equipamentos, é comprar 200 equipamentos, é comprar 150 equipamentos para o Brasil inteiro e fazer eles rodarem no Brasil inteiro. Então, assim, não só a DASA, mas os outros. Eu trabalho muito em hospital público e a gente vê os nossos grandes hospitais, o Hospital das Clínicas, né, o HC, o Brigadeiro, os nossos grandes laboratórios públicos. Nós também temos amigos que trabalham lá e que têm que tomar essas decisões e têm que entender dessas decisões. Então, quando a gente começou a estudar esses novos equipamentos, o que eles ofereciam para a gente? Aí eles ofereciam coisas muito interessantes. A primeira coisa que apareceu para nós de interessante na série branca foi a possibilidade de detecção de células jovens e imaturas. Isso é muito bom para a gente, né? Porque, às vezes, você pega um paciente com mieloide crônica, com desvio escalonado, e, às vezes, a gente tem opiniões diferentes, se tem mais ou menos pró, se tem mais ou menos meta, se tem mais ou menos bastão. Um acha mais o bastão porque vê mais cromatina, o outro acha mais o bastão porque vê mais a forma do núcleo, e aí, de repente, o aparelho te dá uma posição que o paciente tem um X ou Y de percentual de grânulos ou de células granulares imaturas. Isso é um conforto para você, né? Porque você está olhando o que o equipamento, que ele acaba sendo o seu parceiro, você tem que fazer isso, o equipamento tem que ser o seu parceiro, ele acaba mostrando para você coisas que vão lentamente te tranquilizando quando você olha uma célula, por exemplo, com desvio para a esquerda, e a gente vai ver isso aqui já no meio do caminho. Esse é o equipamento que a gente usa de última geração na DASA. Alguns setores da DASA têm equipamentos um pouco menores, mas a gente tem uma linha grande de produção deles. E aí vem a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, do conforto. Né? Por quê? A gente começou a estudar muito citometria de fluxo para poder entender essa cor. Né? Que cor é essa que aparece e como que o aparelho chega a essa conclusão através da citometria. Quando você começa a entender que uma célula do lado direito deve ser um eosinófilo, que aqui o linfócito aparece em verde, e que essa região aqui é uma região de monócito e de linfócitos atípicos, isso te ajuda na hora que você olha a lâmina. Né? É bom que você veja uma lâmina de uma criança. Agora, recentemente, hoje mesmo, a gente estava vendo uma parceira de trabalho meu disse assim: Cláudio, dá uma olhada nesse negócio, eu não gostei desses linfócitos. Então, vamos olhar o flag para ver se esses linfócitos têm cara de blasto ou se esses linfócitos têm cara de linfócito atípico nessa região que fica do linfócito atípico. Então, o aparelho te dá um conforto muito grande
de você poder, aos poucos, ir tornando ele um parceiro seu. E você vai vendo, pouco a pouco, gráficos diferentes e posições do aparelho diferentes. Se ele for e esse é que eu acho que é importante de vocês considerarem, eu estou mostrando um gráfico de um equipamento que a gente tem hábito de ver. Mas vocês precisam estar acostumados a ver os equipamentos que vocês têm, a ver os gráficos que vocês têm e saber interpretar. Porque toda vez que você interpreta um gráfico, seja ele tridimensional ou monodirecional, e que só aparece uma imagem, ou você consegue ver uma imagem tridimensional e anda com ela, está ótimo. Você conseguiu entender o que eu estou dizendo. Então, por exemplo, isso é uma imagem bem antiga, né, de vários equipamentos. Né? Isso era a época que a Roche começou a lançar os equipamentos dela e que a Coulter também começou a mostrar esses aspectos que eram muito mais ligados ao software do equipamento do que ao equipamento em si. Na hora que a citometria entrou, o fluxo entrou, a imagem entrou, a gente conseguiu entender isso com mais facilidade. Então, se você se acostuma a entender que esta região, ao invés do desvio para a esquerda, um desvio para a direita, né? É a região de meta e mielo, e aqui a gente tem as atipias linfocitárias, e aqui a gente tem o eosinófilo, e aqui a gente tem a base de linfócito. Então, tudo isso facilita você. Você olha, se você tem dúvida, olha o gráfico, vê o que você está achando, e é muito importante a parceria da equipe. Eu tenho excelentes microscopistas, que eu tenho assim um grande orgulho de todos eles e todas elas, porque assim é um constante aprendizado para a gente. Né? Elas até me ajudam, porque a gente também não sabe de tudo, e tem horas que aparecem umas lâminas que você diz assim, como é que eu vou entender disso aqui? Por que eu estou falando isso para vocês? É muito complicado você estabelecer um diagnóstico de um paciente oncológico que está fazendo quimioterapia. Forma completamente as células. Aquelas células que estavam no período G0 e G1, né, que o quimioterápico age, o quimioterápico não destrói só célula ruim, ele destrói célula boa também. Ele altera a conformação do núcleo do segmentado. Ele quase que transforma o segmentado num Pelger. Ele transforma o grânulo do segmentado num segmentado hipogranular. Então, assim, é muito isso, por isso que isso precisa ser discutido com a equipe. Né? Nós estamos perto já de lançar um programa DASA Brasil, em que a gente vai uniformizar todos esses aspectos para todo mundo ter mais ou menos, porque não dá para a gente ter todo mundo igual, mas todo mundo ter mais ou menos a mesma informação. Então, por exemplo, quando eu vejo um negócio desse aqui, é muito bom para mim isso, porque aqui eu estou vendo a imaturidade do grânulo do lado direito, nessa região. Né? Eu tenho certeza que o aparelho está me falando sobre isso, e a gente vai ver isso de uma forma colorida. Até os novos equipamentos permitem você fazer imagem tridimensional. Então, eu sei que tem uma imaturidade. Depois a gente vai ver se é meta, se é mielo, se é promielo, mas, em princípio, eu tenho uma imaturidade. Eu tenho neutrófilos andando nessa região aqui, como eu disse para vocês, o eosinófilo, e eu estou acostumado a ver o linfócito por aqui, o monócito também. Então, isso me facilita, isso me ajuda a ver a lâmina e, assim, me dá tranquilidade, porque não é muito... Tem hora que a gente fica nervoso, não é muito fácil, não, por mais que você tenha tempo de casa. E aí, numa outra imagem, você também pode ver... Bom, agora eu quero ver só a parte de segmentado. O aparelho te dá isso. Por isso que eu estou dizendo para vocês, usem o máximo possível que o aparelho der para vocês. Né? Exijam o máximo possível dos assessores científicos, porque não é para falar muito rapidamente, é para falar bastante, com muita calma, para voltar. Não fiquem acanhados de não saber. Né? O não saber faz parte da vida. É importante você dizer assim, isso aqui eu não sei, fala de novo. Tem algumas pessoas que entendem mais rápido, outras entendem mais lentamente. Né? Depende do signo. Tem uns caras de signo que são mais fáceis de entender as coisas.
tem os signos que entendem mais lentamente. Eu gosto muito de ver signo e comportamento das pessoas, que parece que esse negócio funciona de vez em quando. Então, por exemplo, quando eu vejo uma informação desse tipo aqui, né, um grânulo imaturo, isso para mim foi uma grande novidade, né, dos últimos 5, 6 anos. Eu não tinha um aparelho que falasse com tanta segurança que eu tinha presença de grânulos imaturos. Então, vejam, por exemplo, a gente pega um paciente com 150 mil células e que tem mieloide crônica. Aí alguns dizem assim, a contagem ficou diferente. Claro que fica diferente, porque em 3, 4 campos, às vezes você já vê tudo. Então, uma contagem de um microscopista pode ter um pouco mais de basófilo, pode ter um pouquinho mais de eosinófilo, mas ele talvez não tenha visto tanto meta e tanto promiolo como você está vendo. Então, o que é importante nessa hora do microscopista? É passear na lâmina, é olhar a lâmina, é não ficar nos 100%. Você pode até não contar, né? Você conta e para. Agora eu vou passear. Agora eu vou olhar um quadro para ver o que está acontecendo nisso. Eu sempre digo para a minha turma o seguinte, não façam diagnóstico. O laboratório é apoio. O laboratório é para dar informação para o médico. Claro que a gente acaba fazendo o diagnóstico se você pegar um velho de 85 anos, com uma linfocitose de 50 mil, com mancha de Grumpet, e aí pronto, fica o diagnóstico LLC. Tá bom. Mas a premissa do laboratório é que ele não seja o cara do diagnóstico, ele é o cara do apoio. A responsabilidade diagnóstica ela é muito mais do médico. Então, é importante que você olhe uma lâmina, por exemplo, de mieloide crônica, até para você se convencer, né? Olha, isso aqui eu contei, mas tem um que conta 2% de blasto, o outro conta 4% de blasto. Tem gente que fala assim para mim, o Dr. Cláudio Silva é mais blasto que a gente. Pode ser que eu seja mais maligno, não sei. Mas nunca é uma diferença de 2 para 15. Pode ser uma diferença de 2 para 4, de 2 para 3, de 4 para 6. Né? E isso é importante para o médico saber, porque não é só a grande leucocitose que faz o médico definir as coisas. Né? A gente tem que ver também se tem presença de basofilia, se tem eosinofilia, como é que está a plaqueta, se essa plaqueta está num nível muito alto. Então, tudo isso o equipamento vai te dizendo lentamente. Então, por exemplo, a coisa do granulócito imaturo, a gente segue a orientação do fabricante, mais ou menos, porque a gente está vendo, com o passar do tempo, que, às vezes, o aparelho conta muito grânulo imaturo à toa, que não precisa contar. Então, nós começamos com 0,5 na nossa validação, agora a gente já está aumentando isso para fazer o aparelho. Não, vamos fazer uma lâmina. O aparelho tem que fazer lâmina. Então, a gente tem que botar um máximo e mínima para ele poder entender o que a gente quer. Nós já estamos aumentando o nível de granulócito da gente. Por quê? Parece que é mais importante quando ele chega depois de 2,5, 3. Então, a gente já não está fazendo tanta lâmina quanto fazia. Mas isso é um aprendizado, né? Porque o equipamento não foi feito para um determinado laboratório. Ele tem uma premissa de atividade, mas nem sempre ele tem o perfil daquilo que você acha que deve ser para o teu laboratório. E é muito importante que a equipe decida isso também. Fazem laboratório, também não sabem, não fazem equipamento, também não sabem de tudo. Se todo mundo soubesse de tudo, não tinha recall de automóvel, né? Até Fórmula 1 quebra. Aí você diz assim, pô, mas os caras são uns engenheiros espetaculares, né? Eles fazem carros maravilhosos. Aí, de repente, você ouve que tem um recall de um carro da Porsche que tem que levar lá para trocar uma peça que pode tocar fogo. Você fala, gente, como é que pode isso? Né? Então, assim, o recall é uma coisa que faz parte da vida. Então, é muito importante que a gente também dê esse feedback para quem é o produtor do aparelho, para dizer assim, olha, vocês estão falando aqui em grânulo imaturo de 0,5? Não, é bobagem. Ele está contando muito 0,5. E aí isso gera muita lâmina para mim. Isso gera muito trabalho para mim. Vamos dar uma subidinha nesse 0,5 para a gente ver de que maneira a gente pode avaliar as coisas. Da mesma forma é plaqueta. Né? Eu sou um pouquinho mais apaixonado
por plaqueta do que por glóbulo branco. Então, assim, é muito importante você estabelecer a forma da sua plaqueta, a quantidade da sua plaqueta, para você estabelecer, bom, eu vou dizer aqui para a minha equipe, e a gente tem uma pessoa que treina a nossa equipe o mais homogêneo possível, né? Tem algumas dissidências de vez em quando, mas assim, a gente está tentando o máximo possível que todos nós tenhamos uma opinião parecida. Não precisa ser igual, mas tem que ser parecido, né? A presença de macroplaqueta, a presença de plaqueta gigante, o agregado plaquetário. Por exemplo, como é que a gente informa para o médico que a plaqueta é perigosa ou não é perigosa para um determinado procedimento? Isso foi um aprendizado que a gente teve na Academia de Londres de Patologia Clínica. Os caras, depois de 5.000 e tantos pacientes estudados com trombocitopenia, disseram assim, não, até 50.000 a gente pode ter um procedimento pequeno. De 50 a 80.000, a gente pode ter um procedimento cirúrgico de média complexidade. E os grandes procedimentos cirúrgicos acima de 100.000. Aí você vê o professor Altman, por exemplo, que é um craque de coagulação da Argentina, e vem sempre ao Brasil, amigo nosso de muitos anos, diz assim, Cláudio, eu opero qualquer pessoa com plaqueta acima de 80.000. Agora, vai você do laboratório, que não é o professor Altman, dizer para o médico assim, não, pode operar um colo de fêmur, ele tem 90.000 plaquetas. O cara diz, não, eu não opero. Né? E aí, quando você diz para o camarada, olha, as plaquetas do seu paciente são normais, ele tem agregado plaquetário. Então, o agregado plaquetário, eu sempre dou o exemplo que você entra no metrô com um filho no colo, um no pescoço e outro no colo, e passa na catraca. Né? É uma pessoa só que conta, mas entraram 4. Então, é mais ou menos assim que funciona o agregado plaquetário. Aí a gente tem uma história de agregação plaquetária de muitos anos, que os médicos dizem assim, colhe no citrato. Qual é a experiência da gente de citrato? É que o citrato conta, às vezes, menos do que o EDTA. Mas isso é uma coisa que a gente vai publicar daqui a pouco, porque a imensa maioria dos médicos foi informada pelos laboratórios que a contagem de citrato alternativa era justamente para evitar a pseudotrombocitopenia causada pelo EDTA da reação antígeno-anticorpo com as plaquetas. Né? Aí você conta em citrato e diz para o cara, olha, a sua plaqueta da EDTA deu 98.000 e o citrato 72. Hoje nós tivemos um caso desse. Aí o cara diz, então por que eu tenho que contar em citrato? Então isso também é um dogma que a gente tem, que é responsabilidade nossa, que a gente tem que aos poucos ir transformando essas coisas já de muitos anos, né, em que todo mundo falava a mesma coisa e não é tão igual. Então, assim, por exemplo, por que eu digo que é super importante você ver o gráfico? Então, você olha um gráfico desse, é uma curva de Gauss. Você olha um gráfico desse, o cara te diz assim, olha, as plaquetas boas estão de 0 a 12 fentolitros, alguma coisa assim, e acima disso, essas plaquetas são macroplaquetas. Isso é importante para dizer para o médico? É importante, porque por protrombocitopênica idiopática, a plaqueta se comporta diferente da síndrome mieloproliferativa. A gente vai ver um gráfico aqui. Então, é importante você ter a noção de quando você está olhando, você saber o que é uma macroplaqueta, saber o que é uma plaqueta gigante, saber o que é uma microplaqueta e qual é a importância dela do ponto de vista fisiológico e qual é o dado importante da grande plaqueta quando você tem uma síndrome mieloproliferativa. Então, esse é um gráfico bem simples, em que você vê aqui, provavelmente, um grande número de plaquetas de tamanho maior, não é um gráfico normal, porque a gente tem se a gente puxar uma seta aqui no 10, a gente vai ver que para o lado direito tem uma grande quantidade de plaquetas, né? E a gente vê também um gráfico de série vermelha, em que aqui o volume globular médio está mais ou menos igual. Né? Aí eu passo aqui para a série vermelha e olho e digo, não, tá bom. Né? Ele tem um pouquinho de macrocitose e tem uma plaqueta alterada. Então, isso me ajuda a talvez pensar numa síndrome mielodisplásica no paciente de idade. Então, faz parte do nosso aprendizado a gente não ser só microscopista.
a gente tem que ter também um pouco de informação médica, e isso é das coisas que a gente mais preza na nossa equipe. É sempre trocar uma ideia, pelo fato de eu ser médico, ter um pouco mais de experiência com os pacientes, né? É muito agradável quando diz assim, doutor Cláudio, isso aqui o que é? Vamos falar disso aqui. Vamos falar de púrpura, vamos falar de leucemia. E a minha equipe já está muito bem treinada, por exemplo, soltou um resultado num cara de 48 anos. Mas todo mundo diz assim, não, peraí, linfóide crônica é coisa de velho. Então é terceira idade. E é muito confortável você ver os mais jovens falando sobre isso com propriedade, né? Dizendo assim, não, eu acho que é melhor a gente pedir uma outra lâmina, é melhor a gente olhar aqui, por exemplo, já é um gráfico um pouquinho diferente e que no finalzinho dele aqui, se não for liptócito ou alguma coisa de partícula, vai ser uma plaqueta gigante. Então, tudo isso acaba ajudando a gente no diagnóstico. Então, por exemplo, aqui eu tenho plaquetas médias mais ou menos de 10 femtolitros, né? E na hora que o gráfico deve baixar, ele sobe. Então, esse é um gráfico clássico de síndrome mieloproliferativa. Então, vê, é um paciente que pode ter leucocitose, né? Ele pode ter um desvio escalonado, ele pode ter eosinofilia, pode ter basofilia, mas ele tem uma plaqueta que te ajuda no diagnóstico. E é importante você passar esse resultado para um médico para poder dizer assim, olha, tem um aspecto aqui de plaqueta que talvez tenha não só macroplaqueta, mas como plaquetas gigantes também. E você vai se habituando com esses gráficos, né? Você vai vendo aqui gráficos em que você vê agregados plaquetários. É por isso que eu digo para vocês, olhou a lâmina, olha o gráfico. Isso aqui é imagem, isso é memória fotográfica. Então, vocês vão se acostumando com a imagem e com a memória fotográfica para você poder saber mais ou menos o que você está falando. Então, pronto. Já é um gráfico completamente diferente da síndrome mieloproliferativa. É um gráfico em que a gente tem plaqueta grande, sem dúvida, mas a gente não tem aquela curva de plaqueta gigante aparecendo. Então, eu acho que, de uma forma geral, é importante você, seja o aparelho que você tiver, cada aparelho dá um gráfico diferente, então você vê que tem uma conformação de plaquetas alterada e, de repente, sobe, o final do equipamento mostra que tem macroplaqueta. Então, tudo isso, né, você junta, e aí a gente tem a felicidade de ter um equipamento que dá impedância, que te diz, inclusive, a cor que você está vendo. Olha que facilidade. Se tiver alguém ouvindo o que a gente está falando e tiver mais de 55, 60, vai entender o que eu estou dizendo, né? Porque ficou mais fácil. Para vocês que estão começando agora, fica mais fácil porque, olha só, eu tenho o neutrófilo em amarelo aqui, eu tenho a zona de neutrófilo aqui, eu tenho linfócito aqui em azul, eu tenho a zona de linfócito aqui, e eu tenho uma dispersão celular aqui importante da impedância. Então, e aí quando eu desço um pouquinho, aí eu vejo no outro equipamento a mesma coisa, uma grande dispersão. Eu vou olhar aqui, esse cara daqui tem uma neutropenia importante, quase que não aparece nada, e eu vou ver que ele tem uma grande quantidade, pode ser que isso seja fibrina, é outra coisa importante, de você estabelecer no seu diagnóstico quais são as imagens que você tem de fibrina. A gente tem uma grande quantidade de fibrinas o tempo todo, que aparecem exatamente por conta disso. Aí é um erro de coleta, 70% dos erros da hematologia, de uma forma geral, são pré-analíticos. 70% não, desculpa, 54% são pré-analíticos. 70% dos erros de hemostasia são pré-analíticos. Então, assim, a gente tem uma quantidade muito grande de lâmina que, de repente, a gente diz assim, não, tem que colher outra, não tem jeito. E o gráfico, aí ele mexe, e você mexe com o gráfico do jeito que você quiser, aí você vai ver que realmente eu posso mexer o linfócito aqui, eu posso querer ver um pouquinho se tem um basófilo ou um eosinófilo escondido nessa síndrome mieloproliferativa, para ver se isso é compatível com leucemia mieloide crônica, e eu tenho uma imagem de imaturidade aqui aparecendo para mim. Então, isso transformou o seu diagnóstico numa coisa muito fácil, né? Se a gente voltar para o passado agora, aí a gente vai ver, né? Aí a gente tem, por exemplo, presença de agregado, aquilo que eu falei para vocês. O aparelho não conta. Passou um monte de gente junto.
Então, isso é agregado plaquetário. É um gráfico que você precisa considerar na lâmina. Aí vamos olhar para o antigamente. Né? Qual é a minha sugestão de antigamente? Né? Eu sou do tempo que eu fazia isso aqui. O VCM era o hematócrito vezes 10, dividido pela hemácia, né? O HCM era a hemoglobina dividido pela hemácia, e o CHCM era a hemoglobina pelo hematócrito. Era assim que a gente fazia. Né? Qual é o meu conselho para vocês? Façam uma fichinha dessa, coloquem num plástico e vão olhando esses dados aqui. O volume corpuscular médio ele tem a ver com o tamanho. A concentração de hemoglobina corpuscular média tem a ver com a cor. O meio é matemático. E a coisa mais importante dentro desse hemograma novo, que os aparelhos também dão para a gente, RDW. Por que é importante o clínico saber do RDW? Porque um RDW alto ele é muito característico de anemia ferropriva. Um RDW baixo, isso é um índice de anisocitose. Então, às vezes, eu digo para o médico assim, olha só, você está tratando o cara só com ferro, de repente o cara tem uma deficiência de B12 escondida, que não aparece muito na média do volume corpuscular. Pode ter um volume corpuscular de 90, 92, mas eu vejo na minha prática clínica, né, quando eu dou aula e a gente vai para o ambulatório, a gente vê muitos pacientes que vêm para o ambulatório de hematologia, doutor Cláudio, eu estou tratando com ferro há muito tempo e não resolve. Aí, de repente, você pede uma B12, um ácido fólico e pede um anticorpo anticélula parietal, dá positivo. Então, o cara tem também uma deficiência associada. Então, é muito importante de você estar com as coisas modernas, mas é muito importante também você lembrar de antigamente. Né? Isso aqui é outra coisa também que eu sempre aconselho, faz uma fichinha, principalmente para quem trabalha com criança. Faz uma hemograma no dia 1, no dia 2, na primeira semana, na segunda semana, na terceira, no primeiro mês, nos terceiros meses. Então, faz uma ficha de criança, porque senão você não consegue olhar ou você é induzido a fazer um diagnóstico diferente daquilo que você está vendo. Então, assim, isso é uma coisa absolutamente tradicional. Né? Esse troço aqui, de repente, tem a minha idade. Isso aqui é assim desde que o mundo é mundo. Mas é importante você olhar. Às vezes um médico telefona e te faz uma pergunta que você, por acaso, você fala, e agora? Qual é o valor de referência do volume corpuscular médio de vocês? Aí você fala, caramba, 90, 92, 94. Faz uma fichinha. Bota lá o introb do teu lado, faz uma ficha, plastifica, porque aí você vai em frente toda a vida. A outra coisa importante, você tem alguns índices que você deve sempre pensar dentro do teu equipamento. O índice do tamanho, o índice da cor e o índice da forma. Né? Forma, nós não vamos falar agora, porque forma dá para fazer uma outra live, dá para fazer um curso de forma. Né? Mas pelo menos você tenha a noção assim, eu tenho o tamanho, eu tenho a cor e agora eu vou ver a forma. Depois que você olhar um elemento do hemograma, aí você vai olhar o outro. Bom, eu olhei série vermelha. Agora eu vou olhar a série branca. Depois eu vou olhar a plaqueta. Por quê? Quando a gente pega uma ficha que tem uma grande leucocitose, você vai, é natural, faz parte da vida. Você vai direto para olhar mais a série branca. E aí você esquece de botar que o cara tem macroplaqueta, ele tem plaqueta gigante. Então, todo mundo, às vezes, brinca muito comigo, porque eu sou muito de plaqueta, que eu vejo mais linfócito atípico. Então, assim, é uma criança que você viu linfócito atípico, tá bom. Mas olha o granulócito da criança. Vê se ele é hipogranular, vê se tem um pseudopelvic, que pode ajudar num caso de citomegalovírus, num caso de Epstein-Barr. Isso ajuda o médico. Mas a gente fica focado naquele linfócito atípico e aí vai toda a vida no linfócito atípico, acaba esquecendo do resto. Né? A mesma coisa, né? Eu digo assim, bom, vamos fazer o seguinte, para a gente não ficar falando de muita coisa, o que é importante? Volume corpuscular médio, tamanho. RDW, diferentes tamanhos. E aí, acabou. Eu quero ver o RDW-CD. Eu não quero ver o RDW-SV, que é 20% daquilo do valor normal, da média do histograma. Não. Isso aqui não interessa muito para a gente. Isso é coisa de aparelho, isso é coisa de competição e isso é coisa de publicação. Quando você publica alguma coisa interessante já de um nível maior, aí tudo bem, você pode pegar um RDW-CD e SV para fazer uma publicação. Mas nunca do ponto de vista prático, na prática diária da gente, não.
Da mesma forma, eu faço isso. O que eu vou olhar na plaqueta? Né? Tem um monte de coisa que o aparelho me dá, né? Cada vez mais. Então, eu faço o seguinte, ó, eu vou olhar quem é a plaqueta grande, tá? Que é o PLCC, é o PLCR, e eu vou olhar o volume médio plaquetário. Porque o volume médio plaquetário é importante para a gente diferenciar algumas coisas de síndrome mieloproliferativa com púrpura trombocitopênica idiopática, com sepsis. É importante você saber, os médicos não dão muito valor a isso, mas para nós é muito importante você ter a consciência. Por exemplo, você está olhando uma lâmina aqui, aí você vê um PLCR, em que o aparelho está te dando 45, 50, então isso te ajuda a você criar um discernimento do que é macroplaqueta e do que é plaqueta gigante. Se você tiver um PLCC de 67, 70, 80, significa que você tem muito mais plaquetas gigantes do que macro. E você vai acostumando a sua imagem e a sua inteligência visual àquilo que o aparelho te dá, de maneira que, aos poucos, a tua equipe e você vão formando opiniões a respeito do que vocês estão vendo. Então, eu acho muito importante você, assim, não ficar com a grande quantidade de informação, mas saber o que é importante. Por quê? O fabricante chega para você e fala, olha, sandália havaiana, não tem cheiro, não solta tinta, não tem isso, não tem aquilo, não arrebenta, é um espetáculo, tarará, tarará. Ele está vendendo uma sandália havaiana para você. Mas, na compra da sandália havaiana, você precisa dizer para você o que eu quero saber de importante. Então, eu quero o volume médio plaquetário e eu quero o tamanho da plaqueta acima da média, porque isso é importante dizer para o médico. É importante de eu ter esse aprendizado para eu poder saber o que eu estou falando. Então, isso aqui é uma coisa já sabida de todo mundo, né? A contagem diferencial de leucócito. Vale a pena ter? Vale a pena ter. Essas fichinhas são sempre boas de você considerar e de você olhar. Então, assim, o que eu queria dizer para vocês, eu gosto sempre de terminar com esses dois olhos, como se fossem olhos de microscópio. A gente tem um projeto que a gente está chamando na DASA Olhos nos Olhos, que é uma coisa que a gente vai fazer todo mundo ficar parecido nos olhos uns dos outros. Então, nesse curto espaço de tempo, eu quis contar a história para vocês de 40 e tantos anos de formado, de 40 e tantos anos de patologia clínica. E, assim, é sempre um aprendizado. Eu acho que diferentes equipes, por exemplo, e a gente tem a obrigação de publicar, né? Eu tenho uma formação, talvez universitária, muito rigorosa, então eu gosto de publicar. Então, eu vou dar uns exemplos para vocês. Eu tenho várias equipes que veem muita emergência. Então, assim, hemograma de emergência é muito bom para ensinar para os outros. Quem está trabalhando em emergência, depois de 1 ou 2 anos, pode perfeitamente apresentar um trabalho e a gente não precisa de coisas muito estratosféricas, não. Eu quero aprender com o pessoal de emergência qual é a frequência de granulação grosseira e neutrófilo, qual é a frequência de célula degenerada. Tem muito monócito arrebentado nos pacientes e linfócito atípico em quem entra na UTI. Como é que ficou o hemograma do Covid? Né? Eu acho que tudo... Agora a gente já tem muita publicação, mas eu estou dizendo assim, procure ver no seu setor o que você pode publicar, o que você pode, junto com seus colegas, entender e dizer assim, olha, vamos fazer alguma coisa, porque não é para você levar a tua informação para o caixão. Passa a tua informação. Deixa a tua informação para os outros, ensina para os outros, não guarde o que você sabe para você, porque a gente leva muito pouco dessa vida. E eu acho que é muito agradável e muito gostoso que você forme uma equipe, e eu fico muito feliz quando alguém de menos idade do que eu e que eu estou procurando formar acaba sabendo mais do que eu. Eu fico muito satisfeito. Né? Eu não me preocupo que alguém diga assim, não, o doutor Cláudio é meio distraído nesses negócios aqui de linfócito, a gente acaba vendo melhor do que ele. Ótimo, eu quero que todo mundo veja o melhor possível. Então, eu estou terminando e deixando essa mensagem para vocês, e se tiverem perguntas e eu souber, e a gente tiver tempo, eu acho que a gente tem um tempinho, a gente pode conversar aí com vocês.